De volta então, seja muito bem-vindo, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 43 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso, curso agora de Epistemologia desde a aula 21. Da aula 1 até a aula 20, você encontra Introdução e Fundamentos de Filosofia, o qual já fizemos uma apostila que está à venda no meu site www.leonardobragaflores.com. Beleza? Vamos então direto para a aula de hoje. Já aparece para você na tela aí o fio da navalha. O fio da navalha, o que será que nos espera aí? De Guilherme de Ockham. Vamos lá. Guilherme de Ockham era um padre, né, pessoal, que de alguma forma assim surgiu contra a Igreja Católica com algumas ideias. Uma delas é essa aí, a lâmina de Ockham. Lâmina de Ockham, ou navalha de Ockham, também chamado de fio da navalha, conforme eu já falei. Princípio da economia é outro nome. Princípio da necessidade, outro nome. Princípio da parcimônia, outro nome. Princípio da evidência imediata, um outro nome que pode assumir o fio da navalha. Beleza? 1287, 1347, tá aí a existência dele. Vamos em frente. Então vamos ao conceito então do fio da navalha. Preste bem atenção. São três abordagens para o fio da navalha: a abordagem epistemológica, a abordagem metafísica e a abordagem lógica. Eu separei, eu seccionei isso. Nesta aula nós vamos ver só a abordagem epistemológica. Senão, além de dificultar e confundir quem vai estudar, tá, vai ficar maçante. Eu percebi assim. Então eu dividi. A abordagem lógica vai ser tratada na lógica, vai vir como fio da navalha 2, enfim, ou 3, abordagem lógica. E a abordagem metafísica, que é o seu volume maior, vai vir na metafísica. Só que a epistemologia, a abordagem epistemológica do fio da navalha, abre caminho para as outras duas. Então é melhor vir na frente, por isso que eu coloquei o curso de epistemologia na frente. Beleza? Então vamos lá, fio da navalha, chamado de lâmina de Ockham, ou navalha de Ockham. Beleza? É um método. Tanto que lá na frente ele vai, vamos dizer assim, influenciar mais para frente o Descartes. Tá? Ele vai influenciar lá no método cartesiano. Então o fio da navalha é um método. Método de quê? De eliminação, que leva a entender que a melhor solução ou explicação para a realidade das coisas está em se cortar. Olha essa expressão aqui, ó. Está em se cortar. Daí fio da navalha. Está em se cortar. Navalha porque vai eliminar. Vai haver cortes. Tranquilo? Cortes de quê? Já já você vai ver. Todas as hipóteses mais complexas. É isso que vai ser cortado. E desnecessárias. Então tem hipótese complexa, tem hipótese desnecessária. O Ockham, o Guilherme de Ockham, vai cortando isso tudo aí. Joia? Escolhendo a maneira mais simples e imediata. Então aquela simples que você bate o olho e fala, porra, é isso aqui que vai solucionar o meu problema. Fez uma espécie de limpeza, fez uma espécie de faxina naquelas questões que estão sendo apresentadas, limpou tudo, sobrou só o modo mais simples e imediato para solucionar o problema. Beleza? Imediato, possível para solucionar o quê? A questão. Joia. Deve-se optar ou aderir pelo caminho do mínimo, do que realmente é necessário e evidente. Como consequência disso, se corta, elimina, descarta pela raiz
conceitos, teorias e sistemas que sejam mais complexos, difíceis e complicados. Para ele, o conhecimento estará na adoção do caminho, novamente, mais simples, pois será esse que provavelmente estará mais próximo da verdade. Então, a verdade é uma grande questão da filosofia, né? E, veja só, para o Guilherme de Ockham, é afastando a complexidade que nós vamos estar mais perto da verdade. Você olhou, cara, viu um negócio muito complexo, muito rombudo, sai fora, que aquilo ali não é o caminho, pode crer. Evitar enfrentar uma dificuldade desnecessária é, geralmente, a melhor opção para se alcançar o conhecimento. A dificuldade existe, a dificuldade para se alcançar as coisas. Mas você, veja só, para essa linha, para essa corrente de pensamento, que eu considero bem interessante, você olhou aquela coisa que é realmente conhecimento, que é a verdade, né? Que é o modo mais simples de se solucionar, vamos dizer assim, as coisas. Está envolto, emaranhado em outras complexas, né? Para ele, afastando essas complexas que eu vou chegar até a verdade, até o conhecimento, até aquilo que seria mais simples. Então vamos em frente. Refere-se a uma navalha, pois a sua serventia é para o quê? Para cortar, eliminar, descartar o que não se precisa. Então não é necessário, não é preciso, arranca fora. O que for absurdo, o que for supérfluo, o que for o quê? Complexo. Essa filosofia contrariou, veja só alguns pontos contrários, né, que ele venceu, tá? Em algum momento o Platão, o Aristóteles e o Tomás de Aquino. Então ele venceu alguns pontos tratados por esses filósofos, mas abriu caminho para outros filósofos. Quais? Descartes, John Locke, Immanuel Kant e Karl Popper. Beleza? Sua abrangência alcança vários ramos da filosofia, tais como a epistemologia, conforme eu já falei, metafísica e também a lógica. E nesse módulo agora, nessa aula de hoje, nessa aqui, nós vamos nos ater tão somente no epistemológico, que é o modo de se conhecer. Como se conhece, o que o fio da navalha vai facilitar no conhecimento. Vamos em frente. Aí, uma frase direto do Guilherme de Ockham. Vamos lá. Se tiver uma explicação mais simples, que requeira menos entidades, prefira essa. Se tiver uma explicação mais simples, que requeira menos entidades, prefira essa. Uma pegada, percebe, metafísica, que essa foi o maior volume do seu pensamento. É vão fazer o mais o que se pode fazer com menos. Então, o caminho simples para Guilherme de Ockham, para o fio da navalha, facilita a vida, percebe? Está nessa obra, ópera filosófica e teológica dele mesmo. Vamos em frente. Muito bem, aqui eu tratei aqui de alguns, né, a fim de tornar mais claro como se processaria o conhecimento com esse método da navalha. Deixamos dois não, na verdade são 3 exemplos. Vou corrigir lá na tua apostila. Deixei 3 exemplos, tá? A apostila do tomo 2, lembrando, tá? Módulo 2, que é esse que nós estamos, tomo 2, epistemologia, será comercializada e vendida após todas as aulas de epistemologia. Quando eu chegar no fim e entrar numa outra matéria, aquela apostila vai ser formatada e colocada à venda lá no site. E aí você vai poder adquirir para estudar. Exemplo 1. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Exemplo aí mais mitológico, né? Aparece lá no filme do Hércules, inclusive, esse exemplo. Guerreiros foram vistos distantes se aproximando sobre 4 patas. Percebe? Guerreiros foram vistos distantes e estavam sobre 4 patas. Imagina que você pertence a um exército, tá? Um exército antigo, que não tinha ainda carros, tanques, carro de combate, nem nada disso. Você, né, avista ao longe, bem longe,
um monte de caras com 4 pernas, 4 patas. O que você vai imaginar estando lá do outro lado? Hipóteses, presta atenção, vamos usar agora o fio da navalha, vamos adestrar isso aí. Hipóteses. Vamos lá, eu coloquei aqui 4 hipóteses, ó, 1, 2, 3, 4. Primeira hipótese, titãs humanoides vindo nos atacar, beleza? Primeira hipótese, titãs humanoides, ou seja, metade homem, metade animal, vindo nos atacar, joia? Segunda hipótese, nefilins ou aberrações angélico-humanas. Lembrando, esses exemplos você não vai encontrar em livro nenhum. Tudo é meu, beleza? A autoria minha, totalmente autoral. Nefilins, está na Bíblia isso, é o cruzamento de anjos caídos com as mulheres, com as filhas dos homens. Aí nasceram os nefilins, eram anjos caídos que cruzaram com as mulheres, os filhos dos homens, beleza? Na verdade eram filhos, né? Os filhos desses anjos caídos, eram os nefilins. Nasceram essas criaturas, enfim, que diziam que eram gigantes. Quem acredita nisso, bom, não vou dizer que é um baita do imbecil, mas tá tranquilo. Hipótese número 3, centauros guerreiros. Então, essas são 3 hipóteses, joia, que você vai lidar com essas questões, tá? Essas questões. Mas tem uma 4ª hipótese, ó. Homens montados em cavalos. E aí, meu amigo, você que está do outro lado aí no YouTube, né? Você acredita que o cara era um titã, né? Era um humanoide, era um nefilim, era um centauro, né? Que é aquele personagem da mitologia grega que aparece metade homem, metade besta, né? Ou é um homem sentado no cavalo? Passando a navalha de Ockham, você vai ver que a solução mais simples qual é? Um homem sentado num cavalo. São homens sentados em quê? Em cavalos. Os caras já sabiam que eram cavalos. Tranquilo? Joia? Beleza. Então já foi o primeiro exemplo aí. É o que sobrou. Opção número 2. Aí, ó. Um clarão aparece no céu. Exemplo meu. Um clarão aparece no céu enquanto um grupo de religiosos fazia uma oração, um mantra ou uma reza. Hipóteses. Número 1. O arcanjo veio trazer uma mensagem. Imagina só, tá toda hora na internet isso. Os caras estão lá orando, fazendo uma reza, fazendo alguma coisa, dá um clarão no céu e uma histeria coletiva. Opção número 1. Um arcanjo veio trazer uma mensagem. E aí, meu amigo, você do outro lado, a navalha é tua. É você que vai... Isso depende muito do estado mental da saúde da pessoa, né? Saúde mental, né? Opção número 2. A chegada de Deus para o Apocalipse. Tranquilo? Opção número 3, um OVNI emitiu uma luz, está tentando uma comunicação. Opção número 3, alguém pode... Né, o cara está lá orando, rezando. Puxa vida, o clarão deve ser um OVNI, um extraterrestre querendo ali uma comunicação. E opção número 4, as nuvens se afastaram com o vento e apareceu o sol. E aí, meu amigo, passando a navalha de Ockham e optando pela aquela hipótese mais simples, mais imediata. Qual delas é? Você acha que é um anjo? Você acha que é um ET? Você acha que é Deus? Ou você acha que é as nuvens só se afastaram e apareceu o sol? O que você acha? Vai ter cara aí que acha que, né? Vai achar que é um arcanjo, né, mano? Bom, mas aí a solução seria as nuvens se espalharam. Beleza? Se eu larguei aí, tem o terceiro exemplo. Objeto luminoso é visto pairando e voando no céu à noite. Isso toda hora tem na internet. Toda hora tem isso na internet. Toda hora tem um desse aí. Opção número 1. Um OVNI, objeto voador não identificado, emitiu uma luz e está tentando a comunicação. Você é o cara que está fumando, né, um negócio na varanda de casa e vê isso aí, e de repente ele pode ter essa impressão, né? Muito bem. Opção número 2. Um sinal de Jeová ou Zeus que estão alegres. Porra, mano, e aí? Então o cara tá lá, objeto, pô, caramba, deve ser Jeová ou Zeus, está alegre e tá mandando aquela mensagem para mim. E aí, cara, o que tu acha? Opção número 3. Hermes veio avisar que a bruxa está perto. E aí, mano?
ai, cara. E opção número 4, um drone ou um helicóptero estava ali. Um drone ou um helicóptero estava ali, passando a navalha de Ockham. É óbvio que o caminho mais simples e mais imediato vai ser concluir que, porra, um drone estava voando e emitiu aquela luz, né? Ou um helicóptero. Tranquilo, pessoal? Mas vai ter cara, enfim, essa aula aqui, você pode escrever o que quiser aí embaixo, eu tô nem aí, mano, tá tranquilo? Mas porra, vai ter cara que vai achar que é Zeus, ou um OVNI, ou, enfim, um deus lá da mitologia grega, que vai tentar a comunicação. Joia? Tranquilo, vai de cada um aí. No quadro abaixo, ilustramos a navalha fazendo uma espécie de limpeza das hipóteses mais complexas, restando apenas as mais simples. Então tá dando para entender aí, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó, hipótese mais simples no meio, percebe? E em volta dela, um monte de hipóteses complexas. Olha aqui, ó, hipótese complexa. Percebe o emaranhado aqui de hipóteses complexas? Um emaranhado de hipóteses complexas envolvendo no meio uma hipótese simples. Às vezes a hipótese, aquele caminho mais simples, está tão tomado por coisas que o cara cria de mais dificuldade, que é o mais simples não sai, né? E aí vem a navalha, ó a navalha aí, botei uma navalhinha, tirei desse site, e aí no final sobra, né, no caminho aí, para mim esse caminho é ascendente mesmo, o cara vai ter que, né, evoluir de alguma forma, vai ter que cortar e evoluir. Então aí, ó, no final vai sobrar o quê? Uma hipótese mais simples, né? É que vai sobrar. Eliminou todas as hipóteses, ó. Eliminou as hipóteses complexas, a navalha fez isso. Foi eliminando as hipóteses complexas, tá dando para ver que eu tô riscando aqui, ó. No final sobra aquela do meio ali, hipótese mais simples, que vai o quê? Que vai ser aquela adotada na filosofia. Beleza? Vamos em frente aí. É o princípio da economia, que tem tudo a ver aí com o fio da navalha. Esse princípio da economia, ou princípio da necessidade, ou princípio da parcimônia, terá como fundamento a ideia de buscarmos uma realidade que seja uma evidência imediata. Daqui que sai a evidência imediata, mas econômica. Sabe como é, pessoal? Que não vai desgastar, não vai consumir muito a nossa paciência, energia e esforço. Muito bem, assim devemos evitar a multiplicação de entes, fenômenos ou coisas além do necessário. Veja, você pode multiplicar as coisas e os entes, mas só no necessário para se atingir lá aquele conhecimento. É o que popularmente dizemos que em algumas situações ou casos, pessoas criam cabelo em ovo ou veem chifre na cabeça do cavalo. Ou seja, isso é autoria minha, tá, pessoal? Ou seja, se quisermos uma proposição que nos garanta ao mesmo tempo a sua verdade e a realidade, somente deve ser multiplicado o que for o mínimo necessário. Então a expressão em latim do Guilherme de Ockham, vamos lá, vou tentar ler para você, tá legal? Entia non sum multiplicanda prater necessitatem. Então, o que a tradução para isso? Os entes não devem ser multiplicados para além da necessidade. Beleza? Está lá na Ópera Filosófica et Teológica. Muito bem, uma questão aí de concurso, né? Durante a filosofia escolástica, que é esse período aí também medieval, destaque-se, lá na frente vamos ver o que é isso, né? Nas escolas filosóficas, destaque-se o nome de Guilherme de Ockham, por conta de seu pensamento pautado no princípio da economia, foi o que ele cobrou aí nessa questão. Segundo esse autor, né, a filosofia na Idade Média, ou seja, Ockham, não se cansava de repetir que se quisermos uma proposição que nos garanta ao mesmo tempo a sua verdade e realidade, que ela afirma, precisamos de um quê? Então, se eu quero obter a verdade, se eu quero obter a realidade, não é?
Se eu quero uma proposição que me garanta isso, eu tenho que buscar o quê? Não é princípio da economia? Não é princípio da economia? Então é para fazer o quê? Usar a navalha. É para se cortar as hipóteses mais complexas. Se eu tenho que cortar as hipóteses mais complexas, eu vou ficar com a hipótese mais simples. Então eu tenho uma evidência imediata ou mais simples. Resposta aí na letra A. Tranquilo? Muito bem, já estão gravados aí e vendidos lá no meu site. Rodada número 1 de simulados, beleza? Turma aqui, Apolo. E rodada número 2 de simulados, turma Dioniso. Você está convidado a treinar. Aqui são 10 pontos de filosofia em cada rodada. 10 pontos diferentes de qualquer edital de filosofia. Aqui já são 20 pontos. Veja só onde eu comento em PDF e também em videoaula. Claro, com gabarito esses simulados, você imprime e faz o simulado e depois vai lá e se aperfeiçoa com os PDFs e também aí as videoaulas. Você pode conseguir também a apostila do tomo 1, é uma obra de arte, isso não é a apostila dali do Lambi Lambi não, pessoal, não é, beleza? Isso aí é uma obra de arte que eu construí aqui, ó, com as aulas, ponto a ponto, beleza? Junto dela, ó, tem 100 exercícios autorais e 150 questões de provas de vestibulares, principalmente, tá? Escolas militares e civis e concursos públicos. Muito bem, então tá aí, né? Esses aqui são outros cursos, né? Grandes questões da filosofia, já tem lá lançado. Você está convidado, beleza? Para os simulados. Essa foi então a aula de número 43. A navalha de Ockham, joia? Onde nós batemos os aspectos epistemológicos. Agradeço a tua presença aqui. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau.